Estamos de volta com o TV Entrevista, diretamente dos estúdios da TVB aqui em Joinville. Agora são 22 horas e 22 minutos. Estamos recebendo o escritor, poeta, né, Simon Bitkin, que está lançando um livro nessa semana ainda. Daqui a pouco a gente já vai dar mais detalhes sobre o lançamento do livro, né? E a gente conversou bastante sobre a vida do Simon no primeiro bloco. E nesse segundo bloco tem um ponto que eu quero destacar, Simon, que é a situação sobre uma característica tua. Até fui buscar exatamente, porque as pessoas às vezes não sabem, né, o significado da palavra. Cinéfilo, aquele que ama o cinema como arte ou forma de lazer, que se interessa por sua evolução e suas realizações. O Simon Bitkin é um cinéfilo? Ah, com certeza, Wagner. O cinema sempre teve relacionado à minha vida. Até a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o livro, que claro que a capa, o livro e a capa também está relacionado com o cinema, né? Uhum. E o cinema sempre esteve presente na minha vida e tá presente nesse livro aqui. Você lembra do primeiro filme assim que te marcou muito? Que filme que era esse? Qual era o personagem? Na verdade, assim, eu acho que foi uma escala, sabe, Wagner? Na infância me chamava muito a atenção filmes de ação, né? Naquela época, anos 90, tipo Schwarzenegger, Stallone, era bem os top do Van Damme, Bruce Willis, tudo. Daí também me encantava o filme de terror, assim, né? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 tem um poema só sobre a franquia Sexta-feira 13. Daí, num poema lá, Minha Educação pelos Filmes, eu cito o Cine Trash, que passava no Zé do Caixão, lá tudo. E daí depois passou para filmes cult, filmes mais cabeça, sabe? Tipo, pode citar alguns filmes? Claro, né? pode. Tipo 2001, Odisseia do Espaço, do Kubrick, né? Laranja Mecânica. Daí tem uns filmes do Spielberg também importantes, né? Tubarão. E depois que eu comecei a gostar mais também dos filmes de arte, né? Filme cult. Começou nos Estados Unidos, depois filmes europeus. E hoje tudo é uma mistura, né? Uma mistura de ação, terror, drama. Eu gosto de tudo um pouco, assim, hoje. E séries também, que tá na moda aí, né? Você gosta bastante também? Na verdade, assim, eu sou da época, até tem o poema que eu faço sobre que eu falo do cinema da minha vida, a minha educação pelos filmes, que é o título. Daí eu falo assim daquela minha experiência de eu ir na videolocadora, eu pegar o VHS, daí eu pegar o DVD. Tinha que rebobinar o VHS, não levava multa. Exatamente. E daí, tipo, pegar o VHS, DVD. Daí, no caso, na época, o meu pai assinava a NET, né? Que hoje em dia acho que está aliado com uma operadora. Mas era NET, né? TV a cabo. TV a cabo, NET. Daí eu tive muita cultura a partir daí também. E depois que subiu as videolocadoras, eu fui obrigado a migrar para o streaming, né? Daí hoje em dia os principais streamings que eu vejo é Netflix e... Pode falar, né? Pode. Netflix e Amazon, que eu vejo hoje em dia mais, né? Mas que eu fui obrigado a mirar, porque já que... Fui obrigado a migrar porque já não tem videolocadora, né? E existe algum personagem de filme que você mais gosta, assim, que você guarda com carinho? Eu sou muito de acompanhar carreiras de atores, assim, sabe? Eu gosto muito dos filmes, assim, do Robert De Niro. Tem muitos filmes do Anthony Hopkins que eu gosto muito. Denzel Washington. Só peguei a nata, né? Só falei a nata, né? Mas, assim, eu gosto de cinema de qualidade, assim, sabe? Cinema também só para entreter ali, né? Filme de ação e terror e tal. Gosto de tudo um pouco, assim. Denzel Washington é um dos atores que eu vejo, assim, que não tem filme ruim, né? Exatamente. Ele entra em bons projetos, não sei se é coincidência ou não. Exatamente. Mas ele acaba tendo sempre... É só pegar uma lista, assim, uma sequência, é só filme bom. Exatamente. Não, eu acho interessante o Denzel Washington porque ele consegue passear tanto pelo entretenimento como filmes cabeça, né? Porque no currículo dele tem muitos filmes cabeça, assim, tal, aqueles filmes mais cult, mas também tem filme de ação. Ele consegue passear
entre esses campos, né? Uhum. De cult, de ação e tal. E não tem como não falar, né? E tem tudo a ver com o teu livro, Tom Hanks, né? Que também é um desses caras que não tem filme ruim. Se tem Tom Hanks, é certeza de um bom filme, né? Ah, exatamente. Tem claro, o Forrest Gump, que eu já vou mencionar aqui. Tem o Náufrago, tem o Apollo 13. Esse cara só faz filmão, né? Só faz filmão. E posso já começar a falar claro. Então, daí, no caso, a capa do meu livro é uma alusão ao filme do Forrest Gump, porque o título é Forrest Gump, o contador de histórias. Daí, no lugar de Forrest Gump, está Simon Bitkin, o contador de suas histórias, né? Daí, no caso, ali na capa, interessante que na capa, cada elemento ali da capa está relacionado com o conteúdo do livro. Por exemplo, a lua cheia ali representa o poema que eu fiz, Lua Emotiva. O guarda-chuva do meu lado representa o poema Ilimitada Chuva Joinvilense. Chove pouquinho aqui, né? Daí a claquete representa a minha educação pelos filmes. E a caixinha de som ali no lado representa a playlist das minhas emoções. E eu estou vestido de piloto porque, assim, era comum na nossa infância, eu acho que até hoje também, às vezes a mãe vai fazer aviãozinho para comida, para comida entrar do bebê, né? Daí, no caso, daí, assim, depois que eu fui morar sozinho na vida adulta, eu comecei a pilotar o meu fogão, né? Fazer a minha própria comida. Por isso, do título Pilotando os Meus Aviões, e estou vestido de piloto de avião, porque hoje em dia eu piloto meu fogão, né? Moro sozinho, você tem que fazer a comida sozinho ali, né? E esse momento de morar sozinho veio depois desse momento do AVC, de você melhorar a tua qualidade de vida e tudo mais? Foi uma sequência de coisas que mudaram a tua vida. Exatamente. Daí eu tive AVC, mas eu fiquei morando um tempo ainda com a minha mãe. Daí, no caso, alguns anos atrás, eu tive esse importante passo de morar sozinho. Amadureci muito morando sozinho, né? Ainda estou... Porque o aprendizado na nossa vida é constante, né? Eu amadureci muito depois que eu comecei a morar sozinho. Não me vejo mais morando com ninguém, eu adoro morar sozinho. É claro que tem uma relação muito íntima e muito próxima e indireta com a minha mãe, visita a minha mãe, ela me visita, mas o morar sozinho não tem preço. E essa questão envolvendo o cinema agora e os filmes, né? Você gosta de realmente assistir em casa ou você gosta desse ambiente do cinema com mais pessoas ou de repente quando você quer assistir algum filme, você chama amigos para assistir contigo? Como é que é essa tua visão do cinema? Ou não, na minha casa é daquele jeito, já tem um sistema de som perfeito. Como que é essa tua relação com o filme? Entendi. Não, boa pergunta, Wagner. Que na verdade, assim, eu já mencionei aqui, eu tive o laudo de autismo já vou chegar no ponto que você falou. Eu tive o laudo de autismo depois que eu tive AVC, eu passei por neuropsicólogo, neurologistas, até que eu caí na mão de uma neuropsicóloga muito competente aqui em Joinville e chegou nesse laudo neuropsicológico de autismo, né? Então, assim, eu falo isso por quê? Porque, na verdade, porque você já nasce autista, né? Então, assim, eu sempre... Como eu fui uma criança, assim, não tinha muito amigos, né? Eu não tinha muito amigos, era complicado me relacionar com outras crianças. E eu encontrei no cinema um conforto, entendeu? Porque para você ler livros, na leitura também encontrei um conforto. Para você ler livros, para você ver filme, é uma atividade individual, né? Talvez pode ter um colega do seu lado ou não, mas isso é indiferente. É algo que você pode fazer sozinho, né? Tanto assistir filmes e ler livros e tal. E daí, no caso, eu gosto, eu já passei por tudo, né? Eu, geralmente, como eu sou uma pessoa mais sozinha, moro sozinho, eu assisto filme sozinho, né? Daí teve a época do home theater, né? Eu visitava a minha irmã, daí minha irmã tinha home theater, daí eu gostava disso, dessa experiência do som. Cinema eu gosto de ir, sim, geralmente eu vou sozinho, por essa questão que eu tenho da dificuldade social.
Mas eu gosto de frequentar cinema também, assim. Só que essa situação do autismo você descobriu mais tarde, né? É. Isso fez com que você entendesse um pouco também do que aconteceu contigo no passado, se sentisse melhor para conviver no dia a dia a partir de então? Não, ótima pergunta, Wagner. Não, na verdade, sim. Porque, assim, eu sempre fui uma criança diferente, né? Assim, arredio socialmente e tal. E depois que eu tive esse laudo, para mim foi uma libertação, entendeu? Daí, quando eu descobri esse laudo de autismo, eu senti uma sensação de liberdade e me ajudou a entender o meu passado, entendeu? Na minha infância, assim, eu sofri muito bullying. Só que na época da minha infância não existia a palavra bullying, Uhum. embora eu já sentisse na pele o bullying, né? Mas essa palavra era desconhecida na época que eu era criança. Mas assim ajudou a entender o meu passado e me trouxe assim uma sensação de liberdade para eu me entender, né? Uhum. E faz uma ligação, quero fazer uma ligação de uma coisa com outra que você comentou, que é essa história da situação do autismo na sua vida e a ligação com o Forrest Gump, que para muitas pessoas, né, eles acreditam naquele comportamento dele que ele tinha também um grau leve de autismo, né? Uhum. Conseguia fazer todas as atividades, então ele tinha um grau leve. E até tem um vídeo aqui que você até compartilhou conosco, nós vamos assistir, do psicólogo clínico José Eduardo, que fala dessa experiência, né? E aponta que desse grau de autismo do personagem do Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks no filme. Confira aí um trecho do vídeo. Para entendermos a síndrome de Asperger ou Asperger e como ela influencia a vida do Forrest, precisamos ir lá na infância dele, coisa que o próprio filme já faz. Nascendo com a coluna torta e gerando sérios problemas de locomoção, ele passa a usar um aparelho para a correção da curvatura. O aparelho era algo que chamava muito a atenção na época, cheio de ferragens, parafusos ali nas pernas, e era um fato que fazia com que ele se tornasse alvo de muito bullying. Filho único, a mãe do Forrest era solteira e possuía, né, através de uma herança familiar, uma linda casa grande no campo. E como essa casa ficava em um trajeto movimentado do Alabama, de pessoas indo de uma cidade para outra, ela resolve abrir uma pensão com hospedaria, atraindo sempre muitos inquilinos. O Forrest é criado nesse ambiente de vai e vem de pessoas, o que contribui muito para que ele consiga se relacionar com as pessoas com uma certa facilidade, né? Um dos inúmeros hóspedes da casa foi o Elvis Presley, bem no início da sua carreira, quando ele ainda era desconhecido. O Elvis até canta e toca violão para o Forrest. E o Forrest começa a dançar, né, todo desajeitado com o aparelho nas pernas, e isso acaba inspirando o Elvis a desenvolver aquela dança que marcou tanto os anos 50. Sees furniture in an appliance store. Guess what? Um dos sintomas da síndrome de Asperger é justamente o comportamento antissocial associado com o isolamento. E por ajudar a sua mãe estar sempre em constante contato com os hóspedes, ele não se tornou um adulto travado. Tanto que ele conversa com as pessoas, faz discursos, encontra com 3 presidentes dos Estados Unidos, né? Kennedy, Lyndon Johnson e Nixon. Este, inclusive, merece um vídeo futuramente. E como se não bastasse, ainda é entrevistado junto com John Lennon em um programa de televisão. Claro que, mesmo sendo um filme com muita ficção, mostra o quanto é importante a interação social nos primeiros anos da criança. Interagir com outras crianças, receber um tratamento psicológico especializado, fazer atividades físicas, uma que a criança de fato goste, e ter aulas de teatro, por exemplo, contribui para pensamentos funcionais a respeito dela junto com os demais e na flexibilização dos seus comportamentos.
Se Forrest não tivesse essa socialização, provavelmente se tornaria um jovem tímido, com medo das pessoas, do mundo, isolado de quase tudo ao seu redor. Outra coisa que tenho que evidenciar para você é que, mesmo sabendo e percebendo que o filho era diferente, sua mãe nunca o tratou como se ele fosse um coitadinho, um inferior. Nunca teve uma superproteção dela, pois ela sabia que o mundo não o protegeria. Ele foi criado para ter uma vida normal, estudou, foi para a faculdade, participou da sangrenta guerra do Vietnã e de inúmeros eventos políticos e esportivos. Quando ainda era garoto, ele conhece a garota Jane Curran, sua vizinha, e os dois se tornam melhores amigos e ele acaba se apaixonando por ela. Ela não gostava de ficar com o pai e demonstrava muito medo quando chegava a hora dela ir para casa. Na verdade, ela sofria abusos sexuais por parte do pai. E esse ponto merece uma importância, porque isso influencia na dificuldade dela em se estabelecer territorialmente e amorosamente. Ela se envolve com homens abusivos, sofre agressões, vira hippie, usa drogas e vive uma falsa felicidade, ou pelo menos uma felicidade efêmera. No filme todo, o Forrest tenta encontrá-la, envolvê-la e cuidar dela, mas ela sempre evita. Até quando eles se reencontram e têm uma épica noite de amor, ela o abandona antes do amanhecer, deixando ele arrasado. A dificuldade em lidar com as emoções e sentimentos é um dos sintomas do espectro autista. E diante desse abandono, ele resolve correr praticamente sem destino e acaba atravessando todos os Estados Unidos, arrastando uma multidão de seguidores. Ryan, are you doing this for world peace? Are you doing this for the homeless? Are you running for women's rights? Or for the environment? Or for animals? They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Durante sua vida, Forrest apresenta interesses muito específicos e intensos, revelando muitas habilidades fora do normal. Frequentemente, ele transmite a ideia de que não tem noção do que está acontecendo ao seu redor ou nos impactos, principalmente positivos, que ele mesmo provoca. Isso fica muito evidente quando ele começa a correr pelos Estados Unidos e gera aquela multidão de seguidores. Por estar tão focado em correr, ele não percebe sua influência naquelas pessoas. E também aparenta não ter a impressão de quanto dinheiro havia acumulado desde os negócios do Bubba Gump. Esse pouco caso, com dinheiro mesclado com uma ausência da importância no mundo empresarial, fica bem explícito quando ele fica milionário com as ações da Apple e acha que o negócio é de maçãs. Isso tudo acontece porque Asperger e o autismo em si, tem como sintomas o foco quase que restrito a interesses bem específicos, se desligando totalmente ou quase totalmente dos demais. Um autista, por exemplo, que goste de ônibus, pode memorizar todas as matrículas dos ônibus de sua cidade, tanto por empresas e linhas, modelos dos veículos, e não saber, por exemplo, uma coisa básica, como o valor da passagem. Muito bem, muito bem. Esse filme é excelente, né? A gente falando aqui, é um dos filmes que mais me chama a atenção. E está chamando muito a atenção a entrevista de hoje com Simon Bittkin, que é um joinvilense, poeta, né? Escreveu um livro, vai ser lançado ainda essa semana. E a gente vai para um intervalo. No próximo bloco a gente vai dar mais detalhes sobre o lançamento desse livro aqui em Joinville. Aguarde um instante que já voltamos.